Eu estou aqui na transição e a gente está vendo, assim, tem uma terra arrasada. Vai ser muito difícil governar o Brasil. Você não tem recurso para nada. Você tem um Congresso em que não tem o perfil progressista, porque o Brasil não é progressista. A gente, de uma vez por todas, Adri, a gente precisa entender que o Brasil não é progressista. O Brasil não elegeu um Congresso progressista, o Brasil elegeu o Bolsonaro, o Brasil elegeu o Lula, e se não fosse o Lula, nós teríamos perdido essa eleição com qualquer outro candidato. Né? E nós não vamos ter Lula para o resto da vida. Então a gente precisa entender que país é esse, como esse país é lido, de que maneira a sociedade está se colocando, se comunicar melhor e entender o papel dessa democracia, o que significa salvar a democracia. Não é garantir as eleições, mas é isolar o extremismo e trazer um pacto democrático mais amplo para governar, o que já vai ser muito difícil. Tentando entender aqui essa mudança do Congresso, né? Eu estou deixando de ser deputado agora, eu fui líder da minoria da oposição ao Bolsonaro. Eu tenho dúvidas se esse Congresso ele é mais conservador do que o Congresso que será do ano que vem, né? É mais conservador do que esse. Eu tenho dúvida. Talvez ele seja mais pragmático. Alguns setores importantes do bolsonarismo foram derrotados, né? E, na verdade, o que eu vi crescer foi mais o centrão do que o bolsonarismo. E o centrão ele não é necessariamente bolsonarista. O centrão é o centrão, né? E isso é muito importante, essa reflexão, porque para chegar onde você nos leva na pergunta. Nós não perdemos a eleição de 2018 só para o Bolsonaro. Nós perdemos para uma frente mais ampla do bolsonarismo também, dos meios de comunicação, de setores liberais, do setor do mercado. Talvez, se fosse só Bolsonaro, ele não teria vencido o Haddad em 2018. Ali houve uma frente antipetista, mas houve mais do que isso. Houve uma composição imaginando que Bolsonaro não seria tão ruim, que Bolsonaro era um ser que foi um deputado desprezível, poderia ser um presidente mais facilmente manipulado. Houve uma irresponsabilidade muito grande com a democracia por parte de setores não bolsonaristas, não necessariamente extremistas, que querem viver numa democracia, mas que não querem perder determinados privilégios ou não querem uma pauta progressista para o Brasil e que acabaram votando no Bolsonaro. Parte deles votou no Lula. E foi fundamental, porque nós ganhamos com 1% de diferença. Né? Se esses setores que não são da esquerda não votassem no Lula, nós não teríamos ganho a eleição do Bolsonaro, mesmo diante de tantas tragédias, mesmo diante do que ele fez na pandemia, mesmo diante do que ele fez na economia, mesmo diante do que ele fez com as universidades, mesmo diante do que ele fez com as mulheres, mesmo diante de tantas aberrações, né? O Bolsonaro foi um candidato fortemente competitivo. E esse bolsonarismo continuará competitivo. Então, nós não podemos achar, Denis, que nós vivemos numa situação progressista, que Lula venceu e nós teremos um governo progressista que nós vamos apoiar e aprovar. Se conseguirmos avançar, se conseguirmos aprovar medidas progressistas, ótimo. Mas eu acho que o grande desafio desta transição e do início do governo Lula é o fortalecimento da democracia, é a relação com as instituições, é a garantia de pautas democráticas, é a viabilidade governamental, é criar uma governança onde nós não vamos fazer só com os setores da esquerda, que serão decisivos, serão fundamentais, mas que a gente precisa aproximar o máximo do programa que a gente quer, mas sempre dialogando. O debate com o mercado, a gente sabe que ele não é uma novidade para a gente, né? Não é uma novidade para a gente. Sempre teve tensão e sempre terá. Né? Qual vai ser a política de juros, qual vai ser... Eu acho que o Haddad, que está comandando esse debate, é uma pessoa muito qualificada, é uma pessoa muito responsável, é uma pessoa que tem toda a condição de conduzir esse debate com equilíbrio. Agora, vai ter que ter diálogo. Nós não podemos, para derrotar o bolsonarismo, né, permanentemente, também nos curvarmos diante de algo que não esteja no nosso programa. Agora, tem que ter bom senso, tem que ter diálogo, tem que ter responsabilidade, tem que chamar esse Congresso, que é muito pragmático, e pragmático em todos os sentidos que a gente sabe que representa, por exemplo, essa PEC, que a gente tem que aprovar. Se não aprovar a PEC, não tem governo. Se essa PEC for de 1 ano, é ruim, mas não será de 4. É possível aprovar uma PEC de 2? É possível, além do auxílio, garantir algum nível de governabilidade maior, porque você tem uma terra arrasada em todos os setores? Isso vai ter que ser conversando e negociando com o que é o Congresso de dia eleito pelo povo. O mesmo povo que elegeu o Lula é um povo que elegeu este Congresso. Então, a gente tem que ter o pé no chão e muita responsabilidade. Agora, nós sabemos que lidar com o mercado é uma coisa, lidar com o bolsonarismo é outra.
né? Eles estiveram juntos em um momento que nos derrotaram, não estão em outro, e é importante que não estejam mais. Então tem que ter diálogo. Como é que a gente enfrenta esse bolsonarismo a médio prazo? A política se tornou algo, até pela densidade, né, do drama que é enfrentar o Bolsonaro, mas a política se tornou muito imediatista. Qual é o projeto político que a gente vai ter para o Rio de Janeiro a partir do que nós fizemos? Nós tivemos 2.300.000 votos, nós tivemos 28%, tivemos 37% na cidade do Rio de Janeiro. Nós vencemos a eleição na Rocinha com 61%, vencemos a eleição no Vidigal com 57%. O que a gente faz a partir daí? Só volta daqui a 2 anos a eleição de vereador? Não. O tal trabalho de base que a gente tanto faz é a partir desta realidade construída. É assim que a gente tem que enfrentar o bolsonarismo, nessas bases, construindo novas lideranças, fazendo capacitação, fazendo formação e trazendo os novos quadros para que a gente possa mudar essa história do Rio de Janeiro e ajudar no Brasil, né? Assim, esse debate de ministério, isso está na cabeça do Lula, né? E é claro que o governo Lula terá que ter um ministério paritário, com mulheres, com negros, vai ter que dialogar com uma base que não é a base da esquerda. Então, a gente está muito à vontade de entender os limites que Lula terá para montar esse ministério. Eu estou absolutamente à disposição do presidente para o que ele precisar, porque eu acho que esse é um governo que todos nós vamos ter que contribuir, a gente não pode ter dúvida sobre isso, não dá para nenhum setor da esquerda não estar ajudando nesse governo, porque a consequência de um governo que não dê certo pode ser uma tragédia ainda maior do que nós já vivemos. Então, o que o governo Lula precisar, o que o presidente precisar, eu estarei à disposição, né? Então, mas entendendo perfeitamente todos os limites que tem. Eu estou no GT do turismo, você tem toda a razão, a esquerda nunca deu muita bola para o turismo, enfim, eu acho que é um equívoco. Eu estou há bastante tempo fazendo esse debate, e na eleição para governador do Rio de Janeiro, eu discuti muito esse assunto, porque nós temos um problema crucial de desigualdade, nós temos um problema crucial de um pós-bolsonarismo, nós temos um problema grande da imagem do Brasil, que foi muito arranhada, não só pela pandemia, mas porque a gente teve aqui no Brasil uma das expressões mais violentas da extrema-direita mundial, que foi o Bolsonaro. Então, os países comprometidos com a democracia olharam para o Brasil com uma imagem muito ruim, o que prejudicou o Brasil nas relações internacionais, nas relações comerciais e econômicas. E o turismo pode ser um grande indutor de emprego. O turismo sozinho ele não é um enorme gerador de emprego, mas ele é um indutor. Né? Se você olhar, o Brasil tem uma coisa muito curiosa. A gente está há muitos anos falando do turismo internacional, com uma média de 6 milhões de pessoas que visitam o Brasil por ano. Né? Isso há muitos anos é esse o número, 6 milhões de pessoas visitam o Brasil. O Brasil ele tem como turista estrangeiro o mesmo número de pessoas que sobe e desce a Torre Eiffel. Né? Recebe menos gente que o Vietnã. Só para você ter uma ideia, o México... mas o México é do lado dos Estados Unidos. Isso é verdade, e isso é um fator importante. Mas eu tendo a crer que não é só um debate geográfico. O México recebe, Renato, 42 milhões de pessoas. Nós recebemos 6. Né? A Espanha tem 13% do PIB oriundo do turismo como indutor. Né? A gente tem 6%. Então, o turismo ele pode ser, no século XXI, por ter um caráter transversal, né? Porque o turismo não é só de lazer, você tem um turismo do negócio, você tem um turismo ecológico, você tem um turismo climático, você tem um turismo esportivo, né? Você tem um turismo que ele é transversal, né? Mas praia você tem tudo quanto é lugar do mundo, é verdade. Mas tem 2 elementos muito importantes no turismo brasileiro que tem que ser transformado em produto. A esquerda tem muita dificuldade até desse vocabulário, né? Aí acaba perdendo uma atividade econômica muito decisiva do século XXI, que é a questão da cultura e a questão do meio ambiente. Nenhum lugar tem a Amazônia. Não há nenhuma contradição entre turismo e preservação climática e preservação da Amazônia. Pelo contrário, quanto mais turismo a gente conseguir fazer na Amazônia, mais possibilidade de preservação, porque ninguém quer visitar a Amazônia para destruir, as pessoas querem visitar a Amazônia para preservar. Então, se você tem uma política hoje que faça do Brasil um centro de visita para a Amazônia, e aí depende de um investimento em infraestrutura que não é simples, eu não estou dizendo que é simples, mas isso precisa estar na ordem do dia. Porque se o Ministério do Turismo tem 13 anos de existência, 9 ministros. Né? 9 ministros em 13 anos, o que já mostra que foi uma pasta não prioritária. Assim. Nós tivemos um grande ministro, que foi o Valfrido,
né, que fez um trabalho estrutural, original, pioneiro, muito importante. Tivemos o próprio Luiz Barreto, né, fazendo também um grande trabalho, e outros nomes, né, a própria Marta. Agora, a gente precisa ter o turismo como um elo indutor decisivo de uma nova perspectiva de emprego. Esse emprego, hoje, ele vai passar muito pelo serviço. Eu não estou com isso tirando a importância da indústria, nada disso, mas o mundo caminha para um lugar de muita tecnologia e um grande desafio para o planeta, que é como gerar emprego para essa quantidade enorme de pessoas que a gente tem no mundo. O turismo é uma das possibilidades por ser transversal. E o Brasil tem grande potência. Você sabe, Renato, que o Fórum Econômico Mundial, não estou falando do Fórum Social, não, o Fórum Econômico Mundial, eles têm um ranking de turismo. E o ranking do turismo é por categoria. Então, por exemplo, na questão ambiental, o Brasil já foi o primeiro, depois do Bolsonaro, é o terceiro mais bem colocado. Na cultura, nós somos o oitavo. Ou seja, a gente é muito bem colocado exatamente nesses dois fatores que eu digo que colocam o Brasil no lugar de muito protagonismo: cultura e meio ambiente. Mas, em termos de estrutura, nós somos o 60º. Porque aí envolve segurança, envolve a questão da malha aérea, envolve a questão hoteleira, envolve a própria divulgação. E o que a gente está enfrentando no governo Bolsonaro é uma terra arrasada, viu? A Embratur, ela deixa de estar no orçamento público, ela vira uma empresa social, mas a mesma lei que aprovou a Embratur ser empresa social e está fora do orçamento, não aprovou a destinação de recursos, ou seja, o que deveria vir do Sistema S não foi aprovado. Então, a Embratur hoje, ela não tem recurso algum, ela não tem como funcionar no que vem. Nós vamos ter que resolver isso. E a Embratur é decisiva para a imagem do Brasil. E é um ótimo momento, porque o Lula devolve ao Brasil uma perspectiva de imagem, né? Então, a gente tem que aproveitar esse momento do Lula para colocar o Brasil, chamar as pessoas para conhecer o Brasil que nós queremos que eles conheçam, né?